como igreja. Louvado seja Deus. Querido Deus, Aleluia. está aqui o teu servo, Cleiton, Santo Deus. Teu nome é exaltado. Deus e toda a glória. Teu nome é bendito. Que o teu servo possa se lembrar agora de todas as coisas que tu colocaste em seu coração. Derramada neste lugar. Meu Deus, que ele possa agora anunciar a tua palavra com altivez, Senhor, Louvado é o santo nome. com autoridade, com poder. Bendito é o santo nome. Que saia da sua boca, Senhor, a tua palavra, Senhor, Pai, a tua vontade, a tua ministração, meu Deus. Em todas as coisas. Mexe com o nosso interior, Senhor, e nos ensina. Eu te peço em nome do Senhor Jesus a tua bênção. Amém e amém. Aleluia. Quero saudar os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Você pode tomar o seu lugar. Pode se assentar, fica à vontade. Eu tinha preparado um outro assunto, para esta noite, mas mediante aos testemunhos e aos fatos, eu vou aproveitar o testemunho dos irmãos para nesta noite falar alguma coisa da palavra do Senhor, Eu queria convidar você então a abrir a tua Bíblia em Romanos 12, 2. Texto bem conhecido da igreja. Romanos 12, 2. Romanos 12, 2. Quem encontrou, diga amém. Eu peço misericórdia. Eu troquei a Bíblia e essa Bíblia aguda as folhas, irmão. Só a graça de Deus. Gigante. Eu comprei uma Bíblia gigante, assim, para não ter necessidade de trazer o óculos toda hora. Diz assim então o texto, Romanos 12, 2. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, Então quero aproveitar o testemunho da Adriele, da nossa amada irmã, e quero dizer para você nesta noite que para que ocorram mudanças em nossas vidas, nós precisamos ter atitude. Sem atitude, nada acontece. A Adriele colocou muito bem que vinha há 3 anos sonhando em seu coração, juntamente com o seu Souza. Eu me lembrava do seu Souza lá em casa hoje, Quando ele chegou na igreja, aquele menininho, pequenininho, que trabalhava era uma gráfica, impressora, tinha uma moto, E assim estava ali servindo ao Senhor. E eu me lembrava, não sei porque eu me lembrava de você hoje, mas me lembrava, E veja aí vocês hoje um casal, Que parte para ser uma família, Porque agora vem os filhos, E assim as coisas vão sucedendo e os avós vão ficar felizes. Mas, amados irmãos, na nossa vida, muitas vezes somos cercados por muitas situações. São diversas, na saúde, financeira, trabalhista. Acontece. E existem muitos momentos na nossa vida que dá vontade até mesmo de chutar o balde, de largar tudo, de sumir. É uma época na minha vida eu queria ser um passarinho. Tamanha dificuldade que eu tinha, eu queria ser um passarinho para sair voando por aí, sei lá, assim, destino algum. Fico olhando os pardais, Vou para lá e para cá. Eu falei, quero ser um pardal. Porque as coisas às vezes são muito complexas, São muito difíceis. Mas o que é atitude? Atitude é a maneira de se comportar ou agir mediante as situações. Isso diz o dicionário. Mas dentro das escrituras, eu quero falar com vocês de 3 homens que tiveram atitudes diferentes, mediante a fatos diferentes, a situações diferentes, e Deus deu êxito. Deus deu a eles vitória. Deus deu a eles condições de superar dificuldades. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia então lá em 2 Crônicas, capítulo 20, a partir do versículo 3, nós vamos ver a história de um homem que assumiu um reinado,
e agora está diante de uma grande dificuldade. Esse homem chamava-se Josafá. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo de número 3, diz assim: então Josafá temeu e pôs a buscar ao Senhor, e apregou um jejum em toda Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os povos, os reinos e nações? Na tua mão há força e potência, e não há quem possa resistir. E assim Josafá começa o seu diálogo com Deus. Primeira atitude que eu indico a você nesta noite: aprenda a consultar o Senhor antes de tomar qualquer decisão. É fundamental na nossa vida que nós venhamos a adquirir este princípio de consultar ao Senhor. Lendo as Escrituras, podemos entender que Josafá era rei. Ele recebe a informação de que exércitos viriam contra o seu povo, contra o seu reinado. Ele, sendo rei, ele poderia muito bem chamar o capitão da guarda, chamar os seus generais e dizer: olha, prepare as espadas, afiem, prepare as lanças, vamos preparar o exército porque teremos um grande combate. Muitas vezes nós, diante de situações difíceis que vivemos ou que estamos passando, não consultamos ao Senhor. Queremos muitas vezes na força do nosso braço, na força do nosso pensamento, achando que temos soluções para as dificuldades e não consultamos a Deus. E quais são as consequências de quando eu não consulto a Deus? Eu tenho uma tendência maior de errar, eu tenho uma tendência maior de falhar, eu tenho uma tendência maior de me equivocar. Josafá, ele toma a atitude de consultar a Deus. De que forma? Ele se humilha diante do Senhor, ele reconhece a sua pequenez, ele reconhece que ele não é ninguém, ele reconhece que mesmo que todo o seu exército se preparasse, não teriam êxito se fossem enfrentar a qualquer exército. Por quê? Porque eles precisavam do Senhor. Consultar a Deus, amados irmãos, é algo que faz parte da vida de um cristão. Nós precisamos aprender, como diz no Salmo 40, consultar ao Senhor e aguardar a resposta dele. O Salmo 40 diz: esperei com paciência no Senhor. Nós não somos pacientes, nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes o fator tempo é algo que Deus usa para aprimorar a nossa fé. Eu fico imaginando a luta de vocês dois, casal, esperando no Senhor. E muitas vezes naquela ansiedade, da vontade de fazer alguma coisa para querer ajudar Deus. Os homens têm esta mania: vamos ajudar o Senhor. Não, porque o Senhor está muito ocupado hoje, eu tenho que dar uma ajudinha para Deus. Meu irmão, nós não precisamos ajudar Deus, Deus vai nos ajudar. Eu preciso aprender a confiar no Senhor, eu preciso aprender a depositar nele as minhas necessidades, para que ele faça o impossível acontecer na minha vida. Mas não basta somente consultar a Deus, pastor Rubens, é necessário também que eu aprenda a ter ousadia em Deus. Nós temos visto hoje a igreja, de um modo geral, um pouco encolhida. A igreja do século 20 era uma igreja mais ativa, era uma igreja onde as pessoas tinham a disposição de servir ao Senhor. Eu me lembro que quando o pastor da igreja chegava para alguém e chamava e separava para ele fazer alguma coisa na casa do Senhor, para ser um obreiro, para ser um diácono, para ser um porteiro, era uma alegria.
Era uma alegria. Você obreiro. Eu tinha uma carteirinha de obreiro da Igreja Pentecostal da Bíblia do Brasil. Aquilo eu me sentia alegre, eu me sentia feliz. Não pelo documento, mas porque eu tinha sido escolhido pelo Senhor para fazer a sua obra. Ousadia, meus irmãos, como teve Davi. Davi foi ousado. Um menino que já sabia que no seu coração Deus já tinha separado para o reinado, ele seria rei. Davi então agora está lendo 1 Samuel capítulo 17, toda a história você pode ler. Você vai ver que Davi vai levar um almoço para os seus irmãos. Era isso que ele foi fazer. E ele, chegando ao arraial de Israel, ele escuta Golias difamar o povo de Deus. Ele escuta Golias afrontar o exército do Deus vivo. Eu quero que você me mostre nas escrituras quando foi que Deus mandou Davi enfrentar Golias. Eu quero o versículo na Bíblia que diz, Deus dizendo a Davi: Davi, vai lá enfrentar Golias. Você não vai achar, você não vai encontrar, porque Davi foi ousado. Davi teve coragem de querer enfrentar a sua dificuldade, porque ele sabia que ele não venceria Golias na força da sua mão, mas sim na força do Deus vivo. Nós precisamos, irmãos, ter ousadia. Eu preciso consultar a Deus? Sim, consulta o Senhor me dá graça, o Senhor me dá direção, e eu vou ter ousadia de fazer, eu vou ter ousadia de caminhar, eu vou ter ousadia de realizar, ousadia de querer me colocar à disposição de Deus, para que Ele me use como instrumento na sua obra. Eu vou querer ser usado por Deus, porque eu estou me colocando à disposição de Deus. Mas a igreja do século 21 é uma igreja que não quer ousadia, é uma igreja que simplesmente ela quer sentar ao seu banco, assistir ao seu culto como aquele pequeno ritual, volta para o seu lar, vive a semana longe de Deus e volta no próximo final de semana para ser abençoado. Meu irmão, hoje Deus te convida a você mudar a tua atitude. Nós temos que mudar a atitude, como Paulo diz, é a transformação do nosso entendimento. Transforme o seu entendimento nesta noite, mude o teu raciocínio nesta noite, comece a pensar como o Senhor pensa. Saiamos do nosso comodismo, saiamos dessa nossa posição cômoda que vivemos hoje. Vamos enfrentar a batalha da vida. As pessoas, eu não estou aqui, amados irmãos, de maneira alguma desfazendo de doença alguma, de nada. Existe o Covid-19, existe a segunda leva, mas existe o nosso Deus. Existe o nosso Deus, que pode nos ajudar a cada dia a passar pelas dificuldades. O que está faltando é fé no povo de Deus, para o povo de Deus sair do seu comodismo e anunciar o evangelho. Quantas pessoas estão perecendo aí fora, porque eu e você estamos nos acovardando em anunciar a verdade do Senhor. Davi teve ousadia, e a ousadia de Davi promoveu a ele vencer o gigante, e o povo de Israel celebrou com alegria. O povo de Israel celebrou ao Senhor louvores, porque Davi estava servindo ao Senhor. Confiar em Deus e acreditar no Senhor é ter a liberdade de louvar o seu nome quando Ele te dá vitória. Louvamos pouco ao Senhor, pouco testemunhamos de quando Deus nos dá algo novo na nossa vida, uma vitória. Nós temos que celebrar. Lá na empresa, eles usam um termo. Eles falam para nós assim que nós devemos ser galinha e não pata. Porque a galinha, quando ela bota ovo, ela anuncia para o galinheiro inteiro: botei ovo. Ela faz assim, ela sai cacarejando o galinheiro inteiro. A pata não, ela bota o ovo e fica lá, ninguém sabe. O povo de Deus está fazendo assim. Estão recebendo vitória e não estão testemunhando.
As pessoas aí fora precisam ouvir o testemunho de vocês. Olha, o Senhor fez isso na minha vida. Eu esperei no Senhor e o Senhor realizou. Olha que maravilha. Hoje eu fui agraciada pelo Senhor. Como diz Maria. Maria foi agraciada pelo Senhor porque ela daria luz a Jesus. Ela foi agraciada. Eu sou serva do Senhor. Minha alma louva ao Senhor. O meu espírito engrandece ao Deus da minha vida. Porque eu fui bem-aventurada. Porque eu sou agora serva do Senhor. Eu vou servi-lo com alegria. Esta alegria, irmãos, tem que transbordar nas nossas vidas. Ela tem que exalar pelo nosso corpo. As pessoas aí fora, elas têm que olhar nos nossos semblantes e dizer: alguma coisa aconteceu com esse menino, com essa menina, com este homem, com esta criança. O que foi que aconteceu com você? E você vai dizer: Jesus mudou a minha vida. Amados irmãos, precisamos ter ousadia. Davi foi ousado desta forma. Primeiro princípio, consultar a Deus. Segundo, eu preciso ser ousado. E o terceiro, prometo terminar no horário, irmãos. Eu preciso amar ao próximo. E para amar ao próximo, eu preciso ter fé em Deus. Quer ver um exemplo que eu fico impressionado? Moisés. Eu sou apaixonado por Moisés. Acho que dentro dos grandes homens de Deus, é um dos que eu mais destaco. Porque Moisés, todos conhecem a história, ele nasceu, aí houve a perseguição, aí ele acabou indo parar lá nos palácios de Faraó. Ele cresceu no meio de Faraó, no meio dos egípcios. Tinha toda a fortuna à sua disposição e poderia até mesmo ser Faraó. Mas Moisés, ele começa a abrir mão de todo o seu conforto em prol do povo de Deus. Ele abre mão das regalias porque ele queria que o povo dele fosse um povo liberto. E Moisés, ele tem um encontro com Deus. E no seu encontro com Deus, ele coloca diante de Deus as suas limitações. Interessante, porque Deus começa a falar com Moisés. E Moisés, ele chega para Deus e fala assim: Deus, eu sou um camarada de boca pesada. Eu não tenho eloquência em falar. Como é que o Senhor me diz: vais até Faraó e diga para Faraó, deixa meu povo ir? Quem sou eu? Isso é Moisés conversando com Deus na sarça. E ali diante da sarça, Deus diz a Moisés: Moisés, quem criou o homem? E quem deu a boca ao homem? Moisés estava dizendo assim: olha, eu tenho condições de fazer algo acontecer através de vocês. O que você precisa fazer, Moisés, é apenas ser o meu instrumento. E aí, Moisés, ele começa a trabalhar em prol do reino de Deus. O interessante da vida de Moisés é que Moisés, ele foi um pouquinho diferente de mim. Porque muitas vezes quando Deus me chama para alguma coisa, eu fico: mas Deus, eu não tenho esse talento, né? Eu não tenho chamado para tal coisa. E eu não fico escutando Deus falar como falou com Moisés, que ele ia capacitar. Porque eu começo a me acovardar. Eu começo a olhar para dentro de mim. Eu não estou agora abrindo mão de mim mesmo em prol do próximo. Não desde lá o mandamento que o pastor Rubens estava falando: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Aí eu começo a entender que eu preciso aprender com Deus a amar o próximo. Nós precisamos aprender a amar o nosso próximo. Porque muitas vezes, pastor Rubens, nós não entendemos ainda o que é amar ao próximo. E Moisés agora começa a nos ensinar que para amar o próximo, muitas vezes é necessário que eu abra mão de mim mesmo, que eu abra mão das minhas regalias, do meu tempo,
para que alguém conheça esse amor. E o interessante de Moisés, que Moisés, ele é um instrumento tão grande nas mãos de Deus, que Deus faz maravilhas através da vida de Moisés. Moisés, outro camarada que tem exclusividade na Bíblia, foi outro camarada que ousou pedir para ver Deus. Deus falava com Moisés como falo eu com Rubens, falo eu com Adriele. Moisés tinha liberdade de falar com o próprio Deus. Moisés não tinha um intermediário. Moisés subia ao monte, Deus descia no monte em forma de nuvem e falava com Moisés. Moisés teve tanta liberdade com Deus, pastor Rubens, que pediu: Deus, eu quero te ver. E Deus permitiu Moisés vê-lo, permitiu ver um pedaço da sua glória. Moisés viu um pedaço da glória de Deus. Deus colocou a mão, ele passou, continuou a flechinha, ele só viu um pedacinho da glória de Deus. E aí, o que acontece com Moisés? Moisés, ele começa a servir ao Senhor e leva o povo à liberdade. Ah, mas poderia pensar vocês, como é que o povo de Deus foi parar no Egito? Dá para pensar nisso? Vocês lembram da história de José? Lembra da história de José? Veio a grande seca. Para onde foi o pai de José e seus irmãos? O Egito, juntamente com todo o povo. E ali eles começaram a morar no Egito. E a história, com o passar dos anos, vão vindo faraós. Ninguém se lembrava mais de que José foi o grande instrumento de Deus para libertar o povo do Egito. Mas o povo de Israel cresceu demais, e aí veio toda a perseguição. Então, amados irmãos, para que a gente possa caminhar de acordo com a vida que o Senhor nos quer, de transformação deste mundo, pela renovação do nosso entendimento, eu preciso consultar a Deus, eu preciso ter ousadia em anunciar, em falar desse Senhor, e eu preciso aprender a amar o meu próximo, para que ele tenha conhecimento de quem é Deus. Nós precisamos levar aqueles que estão aprisionados aí fora, nas cadeias, nas potestades, em liberdade através do amor de Deus, porque pela fé nós poderemos todas as coisas. Pela fé nós podemos todas as coisas. Não existe ninguém aqui nesta noite, ninguém, absolutamente ninguém capaz. Todos nós somos capazes, porque quem nos capacita é Deus. É Deus que nos fortalece, é Deus que nos direciona, é Deus que nos conduz, é Deus que abre o caminho, é Deus que faz acontecer. O que eu preciso fazer então nesta noite, irmão Cleito? Simplesmente se coloca à disposição de Deus. Algo simples, algo simples, algo simples que você pode fazer nesta noite, é simplesmente você dizer: Deus, ei, ó, eu estou aqui. Deus, eu quero mudar a minha vida. Deus, eu estou aqui, ó, eu quero servir ao Senhor. Deus, eu estou aqui, eu quero ser instrumento do Senhor para anunciar a tua verdade a este mundo. Ousadia, coragem. Precisamos ter coragem, meus irmãos, aqueles que nos escutam, quer seja Facebook, quer seja YouTube, quer seja Instagram, anuncie a verdade do Senhor, não se encolha. Se você gosta de rede social, usa a rede social para anunciar a verdade do Senhor. O mundo tem sido enxotado de mentira, o mundo tem sido banalizado com um monte de falsas informações. Você tem acesso, fale a verdade do Senhor, que o Senhor salva, que o Senhor cura, que o Senhor transforma, que o Senhor muda a vida, que o Senhor transformou a tua vida. Usa a tua vida como instrumento. É legal vir ao culto, é maravilhoso, é muito bom cantar louvores, mas nós precisamos fazer aquilo que o Senhor nos ordenou: anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Essa missão é minha,
é sua, é do pastor, é de todos nós. Nós precisamos, irmãos, anunciar o Senhor. Eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: para superar as adversidades da nossa vida, nós precisamos ver o nosso posicionamento. Qual é o teu posicionamento? O que Deus precisa mudar na tua vida hoje? Eu sei de um monte de coisa que Ele tem que transformar na minha vida. Eu tenho um monte de falhas, um monte de dificuldades que o Senhor precisa transformar na minha vida. Mas eu quero anunciar a sua palavra. Eu quero anunciar esse reino de salvação. Eu quero que as pessoas conheçam esse Jesus que eu conheci há 30 anos atrás. Eu não quero que as pessoas possam descer à sepultura sem ter a oportunidade de me ouvir dizer: ei, Jesus te ama. Ei, Jesus quer mudar a tua história de vida. Ei, Jesus quer te transformar. Ei, Jesus quer fazer um milagre na tua vida. Ei, Jesus tem uma história nova a escrever através de ti. Isso cabe a nós, do nosso jeito, a nossa maneira. O que eu estou dizendo para vocês nessa noite é: nós não temos que decorar a Bíblia toda, todos os versículos. Não. O que você precisa é: eu quero anunciar. E Deus vai lhe dar as palavras, Ele vai colocar na sua boca, de maneira correta, de maneira simples, porque Deus é simples. Nós homens gostamos de complicar. Como gostamos de complicar as coisas? Nós queremos descobrir a fórmula de Bhaskara do Evangelho para poder anunciar que é delta elevado ao quadrado e assim por diante. Não precisa de nada disso. Basta você dizer à pessoa: ei, Jesus tem algo na tua vida. A pessoa vai ficar totalmente curiosa em saber o que é. E aí você vai dizer do amor dele. Você vai dizer a tua maneira. Usa a tua forma de anunciar o Evangelho. Os meus colegas de trabalho estão aprendendo comigo. Já não falam mais palavrão. Já falam: aquele abençoado. Porque eu profetizo que os meus clientes são abençoados. É isso que eu profetizo. Eu não falo outra coisa. Eu não fico xingando. Os caras ficam bravos e xingam: aquele abençoado. E os meus colegas de trabalho já estão começando a dizer: aquele abençoado daquela empresa. Porque eu profetizo bênção, eu profetizo vitória, eu não profetizo palavra de maldição. Nós estamos nesta terra para abençoar. As tuas mãos estão cheias de bênção, irmãos. Sabe quem habita dentro de vocês? É o Espírito Santo. O Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, habita dentro do meu coração. Eu posso abençoar, eu posso colocar a mão e vai ser abençoado, não porque é a minha mão, mas porque eu sou um instrumento do Senhor usado naquele momento para abençoar, pastor Rubens. Não importa o lugar, não importa a maneira, você pode abençoar. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Fecha os teus olhos, todos vocês. Gostaria que você tivesse um momento de meditação. Só você com Deus. Você conhece o teu coração. Você conhece o que se passa dentro de você. Faça um a sós com Deus agora. Aleluia, Deus. Ó Pai, glorificado é o teu santo nome, Pai. Nós estamos aqui nesta noite para anunciar a tua palavra, para falar da tua verdade. Pai amado, precisamos aprender tanto com o Senhor. Precisamos aprender a consultar o Senhor, Pai, nas nossas maiores dificuldades. Nós precisamos aprender, Pai, a entregar nas tuas mãos as nossas lutas, os nossos anseios, os nossos desejos, para que tu possa nos orientar. O Senhor não mudou, Pai. O Senhor é o mesmo Deus que orientou a Moisés, a Josafá, a Davi, a Paulo, a Pedro e a tantos outros grandes homens que a palavra do Senhor nos traz.
O Senhor pode nos orientar, Pai amado, todos os dias. Pai amado, nos dá ousadia, Pai. Queremos ser ousados, Pai, na Tua presença. Queremos ser ousados, Pai amado, por onde andarmos, Pai. Para, Pai amado, anunciar a Tua palavra. Para levar este amor, Pai amado, que um dia nos alcançou, àquele que não conhece o Senhor. Pai, aqui tem tantos talentos, Pai. Tantos talentos, ó Senhor. Usa-os, ó Pai amado, conforme o talento de cada um, Pai. Talvez, Pai amado, seja numa conversa informal. Talvez, Pai amado, seja num momento de descontração. Talvez, Pai amado, seja num momento de reunião em família. Talvez, Pai amado, seja num leito, eu não sei, Pai, mas eu sei que o Senhor tem todo o poder e a autoridade para usá-los, Pai, porque o Senhor separou, Pai amado, são nação santa do Senhor, é povo escolhido teu, Pai. Pai, nesta noite eu quero te glorificar, eu quero te exaltar e te bendizer, Pai, louvar o teu santo e bendito nome, Pai, porque o Senhor tem falado conosco, o Senhor não tem cerrado os seus lábios, o Senhor não tem, Pai amado, se esquecido do teu povo, o Senhor tem falado ao teu povo, e isto é motivo de louvor, Pai. Queremos, Pai amado, aleluia, nos preparar a cada dia, servindo ao Senhor, para o arrebatamento da tua igreja. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos ajuda nesta caminhada, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus.